4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, mesmo que esteja chovendo, né? Ou ainda que esteja chovendo, em vão vigia a sentinela, a defesa civil do nosso município. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Repita comigo: enquanto dormem. Os filhos. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão assim. Olha só, Deus manda dizer para você: os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, viu, Jane? O fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Alguém vai dizer amém? Enche sua aljava? Daqui a pouco você vai entender por quê. Esse negócio é comprometedor. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Diga ao Senhor comigo assim, no seu coração: capture a minha atenção, Senhor. Meu coração, meu foco. Pode ter uma goteira no meu lado, pode ter uma criança no meu lado, pode ter uma preocupação sobre a minha mente, mas eu vou me concentrar na tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo você também que está na transmissão. A transmissão não está, então não saúdo ninguém, só saúdo vocês aqui. Dá um clique aí, por favor. Você é privilegiado, não vai ter como recuperar a mensagem no YouTube, que não vai estar, nem no Facebook. Vamos dizer juntos, amados, a grande ideia desta passagem. Podemos dizer: a bênção do Senhor na família é o fundamento seguro para estabelecermos nossa vida, com implicações para o futuro de nossa vida. Gente, que coisa incrível essa frase. Talvez um tanto longa, mas é para comunicar realmente os desdobramentos dessa verdade estampada neste salmo. A bênção do Senhor na família é o fundamento seguro, porque fala de edificar a casa, fala de estar em fundamento seguro, para estabelecermos nossa vida, com implicações para o futuro da nossa sociedade. Se queremos uma sociedade, amados, segura, com futuro, com progresso, com estabilidade e prosperidade, é preciso que o Senhor abençoe a nossa família. Talvez você já tenha ouvido falar, amado e amada, preste atenção, de que a família é a célula máter da sociedade. Eu ouvia isso das pregações do meu pai, desde criancinha, uma frase clássica: a família é a célula máter da sociedade. Tudo que existe de crescimento, de fortalecimento, de esperança para o futuro, depende da bênção do Senhor na estrutura familiar. Mateus Henry vai estar dizendo de que, ao cantar este salmo, devemos ter os olhos levantados para Deus, a fim de termos sucesso em todos os nossos empreendimentos e bênção em todos os nossos confortos, divertimentos,
porque cada criatura é para nós o que Ele a fez para ser e nada mais. O Senhor tem, amados, em mente o protótipo daquilo que Ele quer para cada um de nós. Por isso que o Senhor tem sido o personagem principal de todos os salmos da peregrinação, que temos estudado ao longo desses meses e ainda vamos estudar todo mês de abril e de maio. O Senhor. Repare comigo na leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele quem? O Senhor supre aos seus amados enquanto eles dormem. A primeira porção desse verso, dando um clique, fala sobre a certeza da bênção do Senhor. Eu gosto de refletir, amados, como esse texto começa. E ele começa como o Salmo de número 124, que começou assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. E o Salmo que estamos estudando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pregando nesse texto, amados, Charles Spurgeon disse o seguinte: a colher de pedreiro e o martelo, a serra e a plana são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu passei, amados, as horas de preparo dessa mensagem, me preparando para indagar aos amados e amadas nesta noite: o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? O que seria? E aí o sábio Salomão, amados, porque a sabedoria bíblica, a literatura sapiencial, que na Bíblia está em Jó, Provérbios, Eclesiastes, há outros textos esparsos na Bíblia, mas esses livros são completamente sapienciais. A sabedoria bíblica é uma sabedoria prática, não é observação teórica, não é uma argumentação produto da mente ideológica, não, é prática. Havia 3 instituições em Israel: os profetas, os sacerdotes e os sábios. Jeremias 18 fala sobre esses 3. A lei, através dos sacerdotes, apresentava o caminho. Os profetas falavam, exortando o povo para retornar ao caminho. Os sábios diziam o seguinte: o que você ganha se estiver no caminho, e o que você perde se sair do caminho. É prática purinha. E o salmista aqui, amados, Salomão, utiliza de metáforas, de comparações. Primeiro ele fala da construção de uma casa. E talvez, amados, eu esteja falando com pessoas aqui que têm essa ideia, mas mesmo que você não seja o construtor, não seja um pedreiro, ou não tenha sua casa sendo construída recentemente, você vai entender, amados, o que é fundamento, se o Senhor não edificar a casa. Isaías 27:3 vai dizer: eu, o Senhor, aguardo, cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, aguardarei. A segunda comparação aqui é da sentinela, dos guardas. E pensa comigo aqui, por favor:
sem se perder na sua atenção. Se este salmo fora relido no século VI, na volta do povo ao cativeiro, está no tempo de Esdras e Neemias. E no livro de Neemias você vai encontrar que enquanto o povo reconstruía os muros, isso já no século V antes de Cristo, colher de pedreiro numa mão, instrumento para construção e espada na cintura. Neemias orientou, amados, aqueles homens que eles estivessem sendo prudentes a edificar o muro, mas também vigilantes com a espada na mão, como vigilantes. E aqui o salmista então une essas duas categorias profissionais extremamente importantes para qualquer sociedade: pedreiro, vigilante, preocupado aqui em construção civil, preocupado aqui em segurança privada e pública, dizendo o seguinte: não importa o quanto uma cidade, um país, o mundo invista recursos para a construção e para a segurança, se não estiver o Senhor sendo levado a sério, se não for a bênção do Senhor, tal atividades são extremamente inúteis, sem sentido. Amados, o salmista vai dizer aqui para mim e para você, que se o Senhor não estiver na base da sua família, você pode ter uma mansão, você pode ter funcionários na sua casa para lhe servir, você pode ter alarmes e câmeras para todos os lados, você pode firmar o contrato com uma empresa de segurança, você pode até ter uma arma em casa, mas se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para quem está curtindo o livro de Eclesiastes, em vão é a mesma palavrinha no hebraico para tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo é ilusão, fugacidade, futilidade. Depois, amados, preste atenção, o salmista aprofunda ainda mais a sua argumentação, falando da dureza de quem trabalha pesado. E eu estou aqui olhando para homens e mulheres que trabalham pesado, mas que precisam ter a confiança de que quem sustenta a sua casa não é o seu trabalho, mas é o Senhor. Versículo 2, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Inútil, repita comigo: inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pão de dores. Eu fiquei, amados, também pensando nessa expressão, pão de dores, porque é um contrassenso, é um paradoxo, porque pão alimenta, sacia a fome, dá alegria. Pão de dores é um pão que é granjeado, é um pão que é obtido com muito cansaço, com penoso trabalho. Pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Pensa comigo, amados, esse texto é riquíssimo. Há uma versão que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Calvino vai dizer que pão de dores pode ser explicado de duas maneiras: é pão que é adquirido mediante trabalho duro e exaustivo, ou é pão que é comido com inquietude de coração. Então, tanto pode ser um pão que você custa
conseguir através de um penoso trabalho, como pode ser aquele pão que você come, mas você come de maneira assim tão angustiosa, de maneira assim tão mesquinha, de maneira assim tão inquieta, que você pensa o seguinte: olha, eu não posso nem me alimentar direito, porque na dúvida se amanhã vai ter, eu prefiro até dormir, sem me saciar por inteiro. Olha para mim. Num livro excelente chamado Psiquiatria de Deus, o autor, se não me engano, chama-se Charles Allen, editora Betânia. Ele vai falar de que era muito comum as pessoas que voltavam dos campos de concentração, e lá eles recebiam, você já viu isso em filmes, documentários, um pão seco e uma sopa rala. E eles tinham que comer aquilo durante o dia inteiro. E era muito comum que muitos daqueles miseráveis homens e mulheres comessem apenas um pedaço de pão e mantivessem durante a noite inteira, preste atenção, aquele outro pedaço na mão. E eles apertavam com as mãos para terem certeza que no dia seguinte teriam um pedaço para se alimentar. E Charles Allen vai estar dizendo de que era muito comum, mesmo os judeus que retornavam do campo de concentração e voltavam à liberdade, toda noite eles só conseguiam dormir se estivessem segurando um pedaço de pão. Essa é a ideia, amados e amadas. Deus não quer que você coma o seu pão com inquietude de coração. Minha mãe, meu pai, desde criança me ensinaram: a hora da refeição é sagrada. A gente se alimentava, se saciava, mas com tranquilidade de coração, porque críamos de que Deus que estava nos dando o almoço naquele dia, a janta naquele dia, daria também no dia seguinte. Por isso, amados, você já sabe disso, mas eu só vou relembrar. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu deveria ter recitado esse texto no domingo passado, quando eu falei daquele que sai chorando a plantar a semente. Mas é apropriado para hoje também. Eclesiastes 11:6 vai dizer: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que a palavra de Deus está dizendo para você? Semeie. Semeie pela manhã, semeie à tarde, porque ter o poder, o controle de qual delas estará prosperando, não está nas tuas mãos. Você precisa confiar numa das doutrinas mais especiais da Bíblia Sagrada. E é uma das minhas prediletas, a doutrina da providência divina. Providência divina. Você sabe qual o texto que Deus está me incomodando para mandar para você nessa noite? 1 Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pois ele dá aos seus amados enquanto dormem.
Mas olha para mim, esse texto pode ser traduzido pelo hebraico de duas formas. Então as duas estão certas. Algumas versões dão a ideia do seguinte: Deus dá suprimento aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Isto é, preste atenção, enquanto eu e você, nós trabalhamos o dia inteiro, não é um elogio aqui a preguiça. Muito pelo contrário, é que você trabalha o dia inteiro e à noite você dorme. E aí Deus à noite lhe dá tudo o que você precisa. Essa é a primeira tradução possível, amados. A segunda é: Deus dá aos seus amados o sono. Porque preste atenção aqui. Dormir, amados, é uma bênção de Deus. Tem adolescente aqui que dorme demais. Algumas irmãs, não vou citar nomes, irmãos. Mas o sono, amados, nós precisamos entender isso. Eu gosto muito dessa segunda tradução. Deus dá aos seus amados o sono. Porque eu me lembro de Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Você sabia que o sono, amados, é uma bênção especial de Deus? Porque o salmista no Salmo 4:8 vai dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu ouso dizer para você, meu querido, aqui embaixo e em cima, de que o descanso, o sono, só vem com a consciência de que não temos controle sobre a semente que temos plantado. Domingo passado eu disse: cabe a você plantar, cabe a você semear com lágrimas se for preciso, mas a colheita depende de Deus. Aí eu me lembrei de Marcos 4:26-27. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, preste atenção, não sabendo ele como. Repita comigo essa parte final: não sabendo ele como. Ele planta. Amados, ninguém aqui, alguns aqui, já trabalharam em lavoura. Você planta. Você pode dizer o seguinte: tem que chover no momento certo. Você pode ser índio, fazer a dança da chuva. Você pode fazer o que você mandinga para chover, mas vai chover no tempo certo. E vai germinar a semente que tem que germinar. Vai ter colheita boa e vai ter colheita ruim. Mas o semeador não tem livre-arbítrio de nada. Ele apenas semeia e a semente germina, preste atenção, sem saber ele como. Nós temos de ser diligentes, amados. Temos de trabalhar. Provérbios 6, 10, 20, 24, alguns versos vão falar sobre a importância do trabalho e como é lamentável a preguiça. Lucas 10, 40, 41 vai mostrar o exemplo de Marta, que era excessivamente preocupada, e Jesus chega para ela e fala o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Nós temos que aprender, amados, preste atenção. Spurgeon também pregando citou um outro autor dizendo assim, preste atenção: a chuva cai, e cai, deixa cair. Os frutos da terra crescem e amadurecem. A roda do moinho gira.
O navio segue sua rota enquanto nós dormimos. Aí a frase final é forte. Muitas vezes, quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é quando Deus está fazendo mais. Diga, eu quero viver isso. Quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é quando Deus está fazendo mais. Você sabe por que Deus diz que nós devemos nos converter como uma criança? É como a Estherzinha aqui, ela estava deitada dormindo. Não estava preocupada com IPTU. Não estava preocupado com aluguel. Não estava preocupado se teria... Que hora seria o seu próximo mamá? Há um salmista, amados, que vai dizer, preste atenção: qual criança desmamada, assim está minha alma para contigo, ó Deus. Você sabe o que é criança desmamada? Ei, Dani, você quer desmamá-la, né? Já desmamou? Porque confia. Confia que não tem mais mamar da forma natural, mas a mamãe vai preparar a mamadeira. Já está comendo aquela comidinha amassadinha. Você precisa confiar mais no Deus que você diz que crê. Você precisa confiar mais no Deus que você diz que crê. Porque quando você trabalha demais, se exaure, é inútil acordar de madrugada, dormir tarde, porque Davi Merck vai dizer, né? O excesso de trabalho feito com autossuficiência revela um coração egoísta e incrédulo. Merece até dizer de novo, não é? O excesso de trabalho feito com autossuficiência revela um coração egoísta e incrédulo. Você precisa confiar mais. Preste atenção. Em Deus. A segunda porção deste salmo merece quase que uma mensagem inteira. Alguns comentaristas ousam a dizer de que as duas partes não têm lé com cré, não tem a ver uma coisa com a outra. É querer enxergar no texto que não existe. Ora, presta atenção. Se Deus nos abençoa na construção da nossa casa, e se Deus nos sustenta a ponto de, ou melhor, se Ele, além de nos ajudar na construção da casa, guarda a nossa vida e a nossa cidade como uma sentinela, porque o Senhor é uma sentinela. Você confia nisso? Salmo de número 121. O guarda de Israel não dorme nem cochila. E se em terceiro lugar, é o Senhor que lhe sustenta, porque você trabalha, mas é Deus que lhe dá enquanto você dorme, ou, em segunda possibilidade, Deus lhe dá o sono para você descansar do seu trabalho. Os filhos, preste atenção, vão ser encarados como os herdeiros da bênção do Senhor. Você que tem filhos, repita comigo: os meus filhos são herdeiros da bênção do Senhor. Amados, os filhos são herança do Senhor. A palavra herança vem de segurança, força, quinhão, riqueza. Provérbios 17:6 vai dizer: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, são os netos, né? E a glória dos filhos são seus pais. A riqueza
riqueza, amados. Pensa no seu filho agora. Mesmo aquele que está lhe dando trabalho, diga: Senhor, abençoe meu filho onde quer que ele esteja agora. É a sua maior riqueza. Amados, no pensamento bíblico, a riqueza não estava em moedas, a riqueza não estava em casas, a riqueza estava numa prole abençoada. Por isso que os homens do Antigo Testamento tinham muitos filhos, e quem não tinha filhos era considerado o quê? Amaldiçoado. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, e todas elas precisaram de uma intervenção de Deus para terem filhos, e tiveram. Quem se lembra de Ana? 1 Samuel capítulo 1. Penina, a segunda esposa do seu marido Eucana, tinha vários filhos. E a palavra de Deus vai dizer de que Penina irritava a Ana. Como seria essa irritação? Talvez seria: eu tenho, você não tem. Ou talvez, amados, digo eu, Ana se sentia aviltada. Penina a irritava porque Ana permitia ser irritada por conta da inveja do seu coração. E certa vez ela estava acabrunhada, como diz no Nordeste, chateada, triste. Eucana chega para ela e tenta dar uma de maridão, supridor de todas as necessidades. Que bobão. E disse para ela: Ana, por que choras? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, meu Deus, a Bíblia nem fala o que Ana respondeu. É impronunciável. Eucana achava que estava abafando, dizendo: Ana, pensa em mim, chora por mim, liga para mim. E a Ana, com o coração pesado, foi na casa do Senhor, em Siló. Ah, amados, e em Siló ela chorava diante do Senhor, com abatimento de coração. Ela chorava, orava, chorava, orava, chorava, orava, chorava, orava, chorava, a ponto de Eli, o pastor, o sacerdote, dizer: mulher, você está embriagada. E ela disse então: não me tenha como endemoniada, filha de Belial, eu estou chorando de amargura do espírito. E Eli lança uma palavra de fé, e Deus faz o ventre de Ana se tornar fértil. E ano seguinte, Ana se vê grávida. Amados, amadas, os filhos não vêm de nós mesmos, são dádivas do Senhor. Não vem de nós mesmos. Olha para mim, não fica preocupado assim, dizendo o seguinte: a situação está difícil, eu não posso ter filho. Gente, a situação teve difícil sempre. As lutas são imensas. Eu já ouvi alguém falando o seguinte: eu não posso ter filho, eu não quero ter filho, porque eu só estou vendo pai tendo trabalho com filho. Amados, por que você não se apega aos bons exemplos? Por que você não apega àqueles filhos que são dádivas? Fruto do ventre é recompensa. A palavra recompensa aqui é salário, é galardão. É a mesma palavra de Gênesis 15:1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Os filhos
são galardão, são o nosso salário. Os filhos são o nosso pagamento. Você sabe por que os filhos precisam ser disciplinados? Porque Provérbios 29:17 diz: castiga, discipline, instrua, ensine o teu filho, e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17, delícias à tua alma. Mas por fim, amados, versículos 4 e 5, parte A, fala de que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Mas o texto diz, amados, preste atenção, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aí olha para mim, só para eu dizer o que o texto está querendo dizer. Eu não quero dizer que não seja bênção de Deus ter filhos com 40, 50 anos. Filhos aí já de uma idade madura. Mas o que o texto está dizendo literalmente aqui, preste atenção, é que como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos que você tem enquanto você é jovem. Porque se você demorar muito para ter filho, você vai perder quando seu filho precisar do seu vigor. Você não vai ter mais. Então, eu sei que tem gente chata na igreja, e eu me incluo nesse grupo algumas vezes. A pessoa pensa o seguinte: terminou de casar, quando vai ser o filho? Ore por esses irmãos, mas guarda no seu coração o seguinte: quanto mais cedo, em termos da sua idade, você tiver filho, melhor. Porque você vai ter condições de acompanhar todo o processo de desenvolvimento do seu filho com vigor, com uma boa idade. Eclesiastes não vai falar que você deve honrar e se alegrar com a mulher da tua juventude. O original hebraico é a mesma coisa. É você valorizar, se alegrar, gozar da mulher que você casou quando você e ela eram jovens. Não é para você chegar numa certa idade e trocar sua mulher de 50 por duas de 20. Não é para você chegar aos 60, 70 anos e casar com uma menininha de 25. É antibíblico isso. Pode, misericórdia de Deus e tal. Mas o ideal do pensamento bíblico literal, quer que seja literal, casamento tem que ser em conformidade de idade, para evitar conflitos desnecessários. Eu sei que é um tema polêmico, alguns aqui vão, mas amados, ter filho tem que ser quando você está jovem. Adotar uma criança quando você tem 50 anos, você pode fazer isso. Mas seu filho vai ter 10, você vai ter 60. Na adolescência, você vai estar com 65, 70. Tchau. É canseiro e enfado. Salmo 90. Os filhos são flechas nas mãos de um guerreiro. Olha para mim.
não são flechas nas mãos de um atleta, é de um guerreiro. O homem saía para guerrear e levava sua aljava. O que é aljava? Era a caixinha de flechas. O que é uma flecha? É algo que precisa ser disparado com pontaria. Você precisa acertar o alvo. Você precisa direcionar. Filho existe para ser direcionado. Tem pais, amados, que reclamam com a gente: ah, meu filho está desse jeito. Seu filho precisa ser direcionado. Ele é flecha. Flecha precisa ser colocada no arco, apontado numa direção. Seu filho não vai buscar a vida sozinho. Seu filho não vai acertar as coisas sozinho. Seu filho não vai aprender valores de vida por osmose, por telepatia, por transmissão de pensamento, por o que seja. Você vai ter que ensinar. Olha para mim. Seu filho é uma flecha. É flecha. E você precisa ser um guerreiro. Bem-aventurado o homem que enche com eles a sua aljava. Uma aljava era 6 a 8. Então encher a aljava talvez não seja uma boa para você hoje. Encher assim, né? Pode ter uma aljavinha. Uma aljava tamanho único, flecha única. Mas tenha os filhos que o Senhor estiver lhe dando com essa perspectiva. É interessante, amados, preste atenção aqui nessa curiosidade. A palavra aljava vem do árabe. Aljaba. O árabe está... Aljaba, que significa, sabe o quê? Na mesma direção. Isso comunica alguma coisa para você? Você tem que ter filhos e apontá-los para a mesma direção. Provérbio de Salomão, se não me engano, 22:6. Instrui o menino para que ao se envelhecer, você tem que instruir. Tem gente que chega: pastor, mas quando que eu vou parar de falar com meu filho? Quando ele ou você morrerem. Ah, mas eu falo a mesma coisa. Fala mais. Ah, mas eu desisto do meu filho. Não desista. Fale, fale, fale. Deuteronômio capítulo 6. Fala ao deitar. Fala ao levantar. Fala andando, fala sentando, em qualquer tempo. Fala, fala e fala. E por fim, finalzinho do versículo 5, fala de que quando enfrentar os inimigos numa disputa judicial, os pais não são envergonhados, porque os filhos amados, Davi Merck também vai estar dizendo, os filhos são defesa do caráter dos pais, são testemunhas vivas da vida piedosa dos pais. Eles atestam a integridade dos pais. Quase não importa o que os outros dizem sobre nós, se os filhos testemunham do nosso caráter, isso é que vale a pena, porque em casa é quem somos o que realmente somos. Olha para mim, sua sogra pode falar o que for de você. Seu vizinho pode falar o que for de você. Seu colega de trabalho pode falar o que for acerca de você. Colega de escola, de faculdade, da igreja, pode falar o que for de você. Agora, quando o seu filho der um testemunho de que você não é homem de Deus e que você não é mulher de Deus, se preocupe. Porque o filho
Ele pode dizer aquilo que eu já ouvi com meus ouvidos. Eu estou fora da igreja, estou fora dos caminhos de Deus, só faço coisa errada, mas eu não aprendi isso em casa. Meus pais, meu pai é exemplo de um homem de caráter. A ideia que o salmista está dizendo, amados, a porta das cidades eram como se fossem os tribunais de pequenas causas, ou os fóruns, ou até mesmo o Senado. Todas as disputas judiciais eram tratadas na porta. Leia o livro de Ruth, capítulo 4, você vai ver isso. Quando o texto fala de que quando você enfrenta os inimigos numa disputa judicial, você não é envergonhado porque você tem filhos, é porque os seus filhos foram criados sobre os valores de Deus, por isso que eles vão defender os seus pais. E aqui o salmista fala de porta, como se falasse de tribunal, corte, senado. Provérbios 15, 20 vai dizer: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 27, 11 vai dizer: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. James Dobson: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso dentro de casa. Olha para mim, você pode ser um exímio profissional, você pode ser um brilhante homem das letras, você pode ser uma pessoa alçada nos mais altos postos do poder, digno de alta credibilidade, mas se em casa você é uma vergonha de pai, se você é uma monstruosidade de mãe, você é um relapso, um fracasso, um inútil. Diz o Senhor, e não eu. Tem gente que se preocupa com a sua reputação lá fora. Lá fora o cara fala direitinho. Eu já contei aqui para vocês, tô careca de contar essa história já. O menininho que coloca meia dúzia de roupa na mochila e chega e começa a dizer: olha, eu vou me mudar. A mãe fala: meu filho, você vai para onde? Eu vou para a igreja, vou mudar para a igreja. Mas por que você vai mudar para a igreja? Porque lá o meu pai é tão legal, educado, fala com todo mundo, é atencioso. Você é de verdade quem você é dentro de casa. Por isso, pastor Macário e pastor Léo concordam comigo. Nós deveríamos, nos exames de consagração, a primeira coisa, antes do candidato chegar aqui, nós deveríamos ir na casa dele e ver como ele é em casa com os filhos e com a mulher. Ter uma conversa com os filhos. O Rogério, eu estive na casa dele, reparei. Como é que ele é com a Rebeca, com a Júlia, com o Mateus? Como é que ele trata a Ingrid? Para ontem ter concílio aqui. Você acha que se eu tivesse dúvidas da integridade do Rogério em casa, não é púlpito não, amados. Púlpito, qualquer idiota consegue copiar a mensagem da internet e vir pregar ipsis literis o que se prega. Agora, ter vida santa em casa tem que ser convertido. Tem que ter caráter. E é isso que Deus manda dizer. É em casa que você é quem você é de verdade. Porque na igreja tem uma turma que usa máscara. No trabalho usa máscara. Lá fora usa máscara. Em casa, em casa, é lá que o verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus se manifestam.
Vamos às aplicações? Caio, ainda tem mais, hein? Primeiro, eu não sei como tem gente que diz que consegue viver sem Deus nesse mundo. Isso é um disparate, amados. É impossível não ter Deus como nosso Senhor. O salmista fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não proteger a cidade, vão vigiar sentinela. Inútil será levantar de madrugada e pousar à tarde, comer o pão de dois, pois é Ele quem supre, mas não dá. John Piper vai dizer, enquanto você não tiver uma paixão pela supremacia de Deus, sua vida não poderá ser vivida para a glória de Deus. Enquanto Deus não for tudo supremo na sua vida, não adianta, tudo é por Deus. Aí a gente fala, mas pastor, eu vou ficar fanático. Não vai ficar fanático, você vai ficar crente, se Deus quiser. Tiago escreve na sua carta, né? Não diga, eu vou no mercado, vou fazer, eu vou lá. Diga antes, se o Senhor quiser. Amados, tudo é de Deus. Você tem dúvida disso? Tudo é para Deus. Você está aqui por conta de Deus, a sua família está de pé por conta de Deus. Ou você é um Eucana na vida? Ah, não te vale mais do que 10 filhos? E Ana deve ter dito, não, Eucana, você até é boa gente, mas eu quero ter um filho, me dá um filho, eu vou orar para o Senhor, vou me desesperar diante do pé do Senhor, até Ele me dar um filho. E deu um tal de Samuel, que foi apenas um juiz e um profeta e um sacerdote. O homem foi quase tudo. E depois Deus ainda deu, se não me engano, 4 ou 5 filhos. Abriu a porteira, né? Samuel. Caio César. Quem lhe sustenta não é o seu trabalho, mas sim o Senhor. Ele fala, Abracelos me sustenta. Você está mal de patrão, hein? Prefeitura me sustenta. Meu comércio me sustenta. Meu trabalho me sustenta. Alegre-se em desfrutar do trabalho que o Senhor tem lhe dado nesta vida, mas aprenda com Gohelite, o pregador Salomão, 5:18-20. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o seu coração. Entenda isso, trabalho é dom de Deus, porque é Deus que lhe dá e é Deus que lhe sustenta, e se Deus lhe tirar, ele fecha uma porta e ele abre outra. Porque fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus que nos sustenta. Se não dá para comer arroz, feijão e carne, vai comer arroz, feijão e um ovo. Se não dá para comer arroz, feijão e ovo, vai comer um arroz e feijão e salada, que é muito mais saudável. E se faltar tudo, o Senhor vai lhe surpreender. Olha para mim. Sabe o que o pastor Euclides cochichou no meu ouvido aqui hoje? Tantas pepitas de sabedoria. Ele falou o seguinte, Ezequias, a vantagem da gente ser pastor de uma mesma igreja a vida inteira, ou assumir quando ela é pequena, ou está no início, você assumiu aqui no início, né? Eu falei, é sim, pastor. A igreja tem 26 anos, eu estou aqui há 25 anos. Ele falou, pois é, porque quando a gente chega numa igreja que já tem muitos anos, tem muito dono de igreja, muito cabeça dura, a gente bate de frente, é chato. Assim não, a igreja está crescendo com você. E tem uma coisa, todas as vezes em que eu cheguei para Deus e falei o seguinte, Senhor, eu estou meio que apertado na minha vida financeira, está difícil, o Senhor é que é meu patrão, faz alguma coisa. E diz que isso aconteceu várias vezes, de num momento, após a sua oração, alguém da igreja se levantar, comissão, reunir e suprir as suas necessidades. Ele disse, em outras palavras, o pastor Euclides disse, quem supriu as minhas necessidades, 46 anos pastoreando, uma igreja só,
foi Deus. E hoje Jardim Botânico é uma igreja boa, está na mídia aí, o garotão lá, o Judy Clay. Mas quem pegou lá no início, a igreja quase fechando, foi pastor Euclides Schwartz Lima. Outra aplicação, Caio César. Tenha uma alta consideração pelos seus filhos, porque antes de serem seus, eles são de Deus. Gente, você quer convicções de que os nossos filhos são de Deus? Rapidamente. Gênesis 30 fala de Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Olha a inveja. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. E então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Em outras palavras, Jacó está dizendo: vem cá, você está pedindo para mim te dar filho? Eu estou no lugar de Deus? E aí mais adiante, Jacó vai se encontrar com Esaú, seu irmão, e Esaú vai ficar surpreso com a filharada que Jacó tinha. Era 12, mais a menininha Diná. E depois levantou seus olhos Esaú e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E o que Jacó respondeu? Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Os filhos, João Batista, que Deus graciosamente tem dado a seu servo. Fala o nome do seu filho agora aí, ó. Fulano foi me dado graciosamente por Deus. Fulana foi me dada graciosamente por Deus. E se você ainda não tem filho, como diz os pentecostais, profetiza, diz: o filho que eu terei será graciosamente dado por Deus. É ele, amados. Diego, dado graciosamente por Deus. Né? Gabriela, Larissa, dadas graciosamente por Deus. Gabriel, dado graciosamente por Deus. Outra aplicação. Filhos são flechas. Agora preste atenção. Para elas não se virarem contra você amanhã, dê a eles a direção que deverão tomar na vida. Aponte-os para Jesus. Porque olha para mim aqui, tem muitos pais hoje que estão chorando lágrimas de sangue, porque os filhos têm sido flechas contra si, contra eles mesmos. Se você compreendeu essa palavra, diga amém. Mas o que leva, amados, a flecha a apontar contra o flecheiro? É isso. Não apontou para a direção correta. Quando a gente aponta os nossos filhos para Jesus, pá! Meu filho foi direto para Jesus. Os valores de Jesus. Aí, amados, aí sim, vai chegar um tempo que você vai estender suas mãos assim e vai ter a bênção do Salmo 112, 1 e 2. Estenda sua mão assim, para receber essa bênção. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. A sua semente será poderosa na terra. Amados, amadas, que bênção vai ser no futuro vermos nossos filhos ativos na casa de Deus. Ministério de Libras, jovens, adolescentes, essa nova geração hoje, crescendo, assumindo posições de liderança.
Nós chegando a 50, 60 anos, meio que encurvados, mas firmes aqui, dizendo: Deus, abençoa a sua obra, abençoa a nossa juventude. E por fim, sua família precisa ter o fundamento sólido da palavra de Deus. Essa é a única forma dela não ser sucumbida pelas sugestões humanistas de nosso tempo, que depreciam o plano original de Deus. Você conhece, eu vou terminar com essa parábola. Você conhece Mateus 7, 24 e 25? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Repita comigo: não caiu. Não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Dê mais um clique aí. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, que a minha casa. Aí mesmo você que não tem filho, aí você deve fazer também a sua casa. Precisa estar sobre a rocha. Rocha. A família abençoada, amados, é a família que está sobre a rocha. É a bênção do Senhor na família, é o fundamento seguro para estabelecermos nossa vida com implicações para o futuro de nossa sociedade. Tem gente que pensa que a sociedade vai melhorar por conta de ações públicas, políticas. Não, não. Nós temos que abençoar, ou melhor que ter, a bênção de Deus sobre a nossa família. Isso não vem de governo. Isso é culto doméstico. Sabe o que é isso? É culto doméstico. Temos que orar pelas autoridades. Apesar de algumas mancadas, orar. Até mesmo por alguns ministros, como a ministra da família, que é a nossa irmã em Cristo Jesus. É humana, passível de erros. Mas não é a ministra da família que vai estabelecer as bases para mim e para a sua casa. Ah, pastor, quem vai? Você. Não é ação pública. Para mim não deveria nem ter Ministério da Família. O Ministério da Família é você. É o crente. É a família de crentes que coloca os valores de Deus na família.